Olá pessoal, muito boa noite a todos e a todas. Os alunos inscritos na disciplina Direito Penal 2, correspondentes em sua maioria ao 4º período do nosso curso de Direito da UFRN Campus Caicó. Na noite de hoje, 11 de novembro de 2019, no fim de tarde, início de noite de hoje, dia 11 de novembro de 2019, nós vamos tratar do Instituto Jurídico da suspensão condicional da pena, o famoso sursi, a famosa sursi. O primeiro aspecto que nós devemos trabalhar é que, quando vocês encontrarem a expressão suspensão condicional da pena e a expressão sursi, vocês estarão diante do mesmíssimo Instituto Jurídico. Sursi e suspensão condicional da pena tratam-se do mesmo Instituto Jurídico, não há qualquer diferença. Sursi, escreve sursis, mas é sursi, é a pronúncia correta em francês, significa sursi, que é justamente suspensão, né? Justamente significa suspensão. Outro aspecto que nós devemos inicialmente trabalhar, eu até havia falado informalmente no início da aula, algumas pessoas não estavam presentes, que existe uma diferença fundamental entre a suspensão condicional da pena, certo? E a suspensão condicional do processo. A suspensão condicional da pena, que vem a ser esse instituto jurídico sobre o qual nós estamos nos debruçando na data de hoje, trata-se da suspensão da execução da pena. Ou seja, aqui se suspende a pena já combinada, a pena concreta, a pena definitiva, a qual se chega, pessoal, após se percorrer os caminhos da dosimetria penal, aquelas 3 fases da dosimetria penal, utilizando-se de todas as regras, inclusive aquelas do concurso de delitos, certo? Que nós já previamente estudamos quando do estudo sobre a aplicação da norma penal incriminadora, certo? Aqui nós temos a suspensão do cumprimento da pena, preenchidos determinados requisitos legais, suspende-se a execução da pena. Esse instituto jurídico da suspensão condicional da pena, ele diferencia-se radicalmente da chamada suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo, que se encontra referenciada pelo artigo 89 da Lei 9.099/95, a famosa Lei dos Juizados Especiais, trata-se da suspensão do processo. Não há ainda sequer uma condenação. Não há ainda sequer um processo, certo? Existe o oferecimento da denúncia e o Ministério Público oferta uma proposta de verdadeiro acordo com o acusado, certo? Há uma diferença fundamental, e eu falei aqui também no começo da aula, entre a suspensão condicional do processo, a transação penal e o Instituto Jurídico da composição civil do ilícito. A composição civil do ilícito nada mais é do que um ressarcimento feito pelo acusado em prol da parte ofendida, em prol da vítima, certo? Quando, por exemplo, há uma agressão física praticada em detrimento da incolumidade física da vítima, e a vítima, além de se machucar, além de se lesionar, por exemplo, quebra um óculos, certo? Quando há, por exemplo, um acidente de automóvel, e a vítima, além de sofrer, eventualmente, uma lesão ao seu patrimônio, no crime de dano, ou a sua incolumidade física, no crime de lesão corporal, sofre também, no âmbito civil, alguns prejuízos. E essa composição civil do ilícito, essa composição do dano, é feita entre o autor do fato, suposto autor do fato, e o ofendido, a parte que foi vitimada, a pessoa que foi vitimada pelo ilícito, certo? E é feito na fase preliminar do procedimento lá da Lei dos Juizados Especiais. Existe a possibilidade da transação penal. A transação penal é feita entre o Ministério Público e o acusado. E a transação penal, ela importa na aceitação ao cumprimento de uma
verdadeira pena de prestação pecuniária ou de multa, certo? Mas sem o caráter de pena. O Ministério Público transaciona. O que é transacionar? É compor amigavelmente, é acordar com a parte ré, com a parte demandada, que não é nem réu ainda, porque não há sequer o ajuizamento da denúncia, certo? Que o acusado, que a parte a qual se imputa uma determinada prática criminosa, irá cumprir com uma determinada prestação, por exemplo, de serviços à comunidade, o pagamento de valor em pecúnia a uma instituição pública ou uma instituição ainda que privada de natureza pública, certo? Nessa situação, o réu ele não perfaz uma admissão de culpa. Pelo contrário, é apenas para evitar o ajuizamento da ação penal, certo? Essas duas situações, da composição civil do dano, do ilícito, e da transação penal, elas são feitas antes do oferecimento da denúncia. E elas são cabíveis apenas para os crimes da competência do juizado especial. Ou seja, os crimes cuja pena máxima combinada em abstrato seja de 2 anos, certo? No tocante ao terceiro instituto, a suspensão condicional do processo, nós temos, pela previsão legal do artigo 89 da Lei 9.099, a possibilidade de se verem beneficiados pela suspensão condicional do processo, o sursi processual, digamos assim, também indivíduos que estejam sendo acusados da prática de delitos que não sejam da competência da justiça, dos juizados especiais. Cidadãos que tenham tido contra si, eventualmente imputada a conduta de algum delito cuja pena máxima combinada em abstrato seja superior ao limite dos juizados especiais, que é o limite de 2 anos. Aqui nós temos, na suspensão condicional do processo, a pena máxima combinada em abstrato de até 4 anos. Né? Por exemplo, eu citei também no início da aula, o crime de furto. O crime de furto simples desafia uma sanção penal que vai de 1 a 4 anos. O crime de descaminho também desafia uma sanção penal de 1 a 4 anos, diferentemente do contrabando, diante daquela reforma de 2016 que alterou. A gente até conversou sobre isso, Álvaro, um dia desses. Antigamente, o contrabando e descaminho, que a rigor, tecnicamente, tem suas diferenças, mas importam na mesma conduta delitiva, sendo que no contrabando o que se faz sair do país, ou que se ingressa no território nacional, é produto ilícito, produto cuja comercialização é proibida em território nacional. O descaminho não, o descaminho é o mero ingresso ou a mera remessa de produto para o território nacional ou para o exterior, sem a devida quitação dos tributos, certo? Nesses ilícitos, cuja pena máxima combinada em abstrato seja de até 4 anos, cabe, independentemente de se tratarem de ilícitos da competência dos juizados especiais criminais, como é o caso da lesão corporal simples, que desafia uma pena de 3 meses a 1 ano, certo? E, portanto, atrai a competência para o juizado. Nos crimes da competência do juizado, cabe a composição civil do ilícito, cabe a transação penal e cabe também a suspensão condicional do processo, certo? Para os crimes que tenham uma pena máxima combinada em abstrato superior a 4 anos, cabe exclusivamente a suspensão condicional do processo, que é feita após o ajuizamento da denúncia e que também não corresponde a uma admissão de culpa. Também não corresponde, por parte do acusado, uma confissão de que praticou o ilícito. Ele apenas opta pelo não prosseguimento do feito, com a aceitação das eventuais propostas que forem feitas pelo Ministério Público, que são negociadas com o Ministério Público, certo? Ao fim do chamado período de prova,
um período que vai de 2 a 4 anos, o indivíduo permanece réu primário, certo? Ele só não vai poder mais ser beneficiado. Nenhum desses 3 institutos, inclusive, permite que o indivíduo seja beneficiado durante um período de 5 anos, certo? Dentro de 5 anos, a pessoa não poderá mais ser beneficiada com a suspensão, com a transação ou com a composição civil, certo? Mas não há nenhum efeito penal ou extrapenal no tocante a uma eventual condenação, certo? Não há que se falar em reincidência, não há que se falar sequer em maus antecedentes, certo? Para fins de dosimetria penal, os maus antecedentes, os antecedentes, como vocês sabem, tratam-se de uma das circunstâncias judiciais previstas lá pelo artigo 59 do Código Penal brasileiro. Pois bem, pessoal, feita essa diferenciação importante entre o que vem a ser a suspensão condicional da pena, onde se suspende a execução da pena, aqui nós já temos uma pena combinada concretamente, certo? Aqui nós já temos, por motivos de política criminal, por questões humanitárias, por questões de evitar o encarceramento de pessoas que cometeram crimes de menor monta, que foram condenadas por crimes de menor lesividade social, certo? Nós temos a suspensão da execução da pena, certo? Lá no outro instituto, do artigo 89, aqui nós temos o artigo 77 e seguinte, 77 a 82 do Código Penal. Lá nós temos o artigo 89 da lei dos juizados especiais, certo? Mas vamos lá. Como é que a gente pode definir a suspensão condicional da pena? A suspensão condicional da pena vem a ser um instituto jurídico no qual, por questões de política criminal, por questões humanitárias, por questões de se evitar o encarceramento de pessoas condenadas por crimes de menor monta, de menor lesividade, e sendo preenchidas, encontrando-se preenchidas certas condições, certos requisitos legais, durante um determinado lapso temporal, certo? Suspende-se a aplicação da reprimenda, suspende-se a execução da pena, certo? Ao final do chamado período de prova, certo? Que do chamado sursi, nós vamos ver que existem 3 espécies diferentes de sursi, né? O chamado sursi simples é de 2 a 4 anos, certo? Após esse período de prova, extingue-se a punibilidade e o agente continua sendo réu primário. A situação retorna ao status quo ante, tendo em vista o cumprimento das condições que foram determinadas, sem outra diferença aqui da suspensão condicional da pena e suspensão condicional do processo. Na suspensão condicional da pena, as condições elas são impostas pelo juízo. Na suspensão condicional do processo, elas são negociadas com o Ministério Público. O Ministério Público oferta a proposta de suspensão e o agente aceita se quiser. Porque ele pode, inclusive, tentar provar a sua não culpabilidade. Lembrando sempre, como eu digo sempre, pessoal, que não é o acusado que tem que provar a sua não culpabilidade. É a acusação que tem que provar a culpabilidade. Em face do princípio da presunção do estado de inocência, saliente-se que na sexta-feira nós vimos a vitória da democracia e da Constituição Federal, sobre o estado de exceção, sobre o arbítrio, sobre a inversão do princípio da presunção do estado de inocência, quando a nossa Suprema Corte decidiu, 6 votos a 5, placar apertadíssimo, que deve valer o que reza a Constituição Federal Brasileira. De outra forma, só se mudando, através de uma reforma constitucional, o que consagrou o nosso ordenamento jurídico constitucional na Magna Carta de 1988. É uma questão de respeito à constitucionalidade, independentemente de quem tenha sido beneficiado ou não. É importantíssimo que nós que somos operadores do direito, nós que somos bacharéis em direito, vocês que são acadêmicos em direito, desmistifiquemos certas notícias falsas
certos mitos, certas lendas urbanas que são criadas em torno desse tema, porque aqui se defende a presunção do estado de inocência. Se a Constituição dissesse o contrário, que se cumprisse a Constituição. Certo? Pois bem, mas voltando aqui à questão da SUSI. Após o cumprimento das condições que foram estabelecidas pelo juízo, o indivíduo continua sendo réu primário. Ele não tem contra si operados quaisquer efeitos penais da condenação. Certo? Vamos lá, gente. O que é que diz o artigo 77? A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos. Ou seja, nós temos aqui uma pena máxima de 2 anos. O que também diferencia lá do artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais, que fala num limite máximo de quanto? 4 anos. Aqui nós temos um limite de 2 anos, certo? E nós vamos ver que existem algumas condições. Ou seja, o artigo 77, ele tem como primeiro requisito para a aplicação da suspensão condicional da pena, o lapso temporal máximo da pena cominada, concretamente, nós estamos falando de pena concreta, ser de 2 anos. Certo? E nós temos, gente, uma suspensão que vai de 2 a 4 anos, é o chamado período de prova, pessoal. Vamos lá. Através desse instituto jurídico, através do SUSI, o juiz, ao invés de determinar a execução imediata da pena, ao invés de determinar o cumprimento da sanção penal, certo? Ele concede a possibilidade da pena ficar suspensa, a suspensão condicional da pena, ou seja, o réu não vai ser executado, não vai cumprir a execução penal, não irá iniciar o cumprimento da reprimenda a qual fora condenado, certo? Ele fica numa liberdade condicional por um determinado lapso de tempo que é denominado de período de prova, que nos termos do artigo 77 do nosso Código Penal, vai de 2 a 4 anos, certo? Pessoal, qual é a natureza jurídica da suspensão condicional da pena? A suspensão condicional da pena trata-se de um direito público subjetivo do acusado, do condenado, certo? É um direito do condenado, é um direito de natureza pública, um direito subjetivo que pertence ao condenado, certo? E que ele não pode, desta feita, recusar-se a receber. E o juiz, ele não pode, ao seu mero talante, ao seu mero arbítrio, decidir, estando preenchidas as condições legais necessárias para a suspensão condicional da pena, o juiz não pode decidir se concederá ou não a suspensão, certo? Quando o texto legal utiliza-se da expressão poderá, certo? Ele fala no tocante aos termos, às condições que irá propor, e não a possibilidade, certo? De poder ou não poder determinar a suspensão da pena, conceder ou não conceder esse direito público subjetivo àquela pessoa que foi sentenciada, desde que estejam preenchidos os requisitos legais necessários à concessão do benefício, certo? Nós temos, inclusive, lá na LEP, na Lei de Execução Penal, certo? A obrigação do juiz se pronunciar motivadamente, dentro do princípio do livre convencimento motivado, ele se pronunciar acerca da concessão do SUSI ou da aplicação da pena privada. Se ele conceder, ele tem que motivar, logicamente, né? Ele vai ter, não se trata, estando preenchendo os requisitos legais, não se trata de uma liberalidade do juiz. Trata-se de um direito subjetivo inerente ao sentenciado, certo? Mas vamos lá, eu disse a vocês que existiam 3 espécies de SUSI. Passemos, portanto, a elas.
A primeira forma, a primeira espécie de sursi é a sursi comum, também denominada pela doutrina de sursi simples. Nessa espécie, nessa modalidade de sursi, o apenado, ele se submete às condições que se encontram previstas no parágrafo 1º do artigo 78 do Código, certo? Que determina a prestação de serviços à comunidade ou a submissão à pena da limitação de final de semana. Acrescendo-se ou não de determinadas condições judiciais que são tratadas lá na frente, lá no artigo 79, e que dizem respeito às 3 espécies de sursi, certo? Nós temos ainda, gente, outra modalidade de sursi, que é o sursi especial. Esse sursi, ele trata-se de uma modalidade de sursi menos rigorosa e trata-se de uma excepcionalidade, certo? Quando é que ele ocorre? Ocorre quando o condenado tiver reparado o dano da sua prática ilícita, certo? E as condições previstas lá nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código lhe forem favoráveis. Porque aí ele não vai se submeter às condições do parágrafo 1º do artigo 78 do Código. São-lhe impostas meras vedações de caráter social, certo? Por exemplo, não frequentar determinados lugares. Por exemplo, não ingerir bebida alcoólica, por exemplo. Não se aproximar de determinadas pessoas, certo? E também a questão de não se ausentar da comarca sem autorização judicial. Vocês veem que se trata de uma forma menos rigorosa, porque não há o cumprimento de uma prestação de serviço à comunidade com verdadeiro caráter de pena, né? E tem que comparecer, né? E existe o sursi etário, também chamado de sursi humanitário ou sursi por motivo de saúde. Quando o condenado completar 70 anos, ou o condenado não tenha razões de saúde, certo? Para cumprir a pena. A condição de saúde do sentenciado autorizar a suspensão nos termos do parágrafo 2º do artigo 77 do Código, certo? Eu falei a vocês da necessidade da presença de requisitos para concessão, requisitos legais impostos pelos artigos 77 e seguintes para para a concessão do benefício legal da suspensão condicional da pena, certo? Esses requisitos, eles se dividem em requisitos objetivos e requisitos subjetivos. Quais são os requisitos objetivos, pessoal? O primeiro requisito objetivo é que a pena privativa de liberdade, ela deve ser igual ou inferior a 2 anos, porque se ultrapassar os 2 anos, não cabe sursi, certo? Com exceção, lá no sursi etário ou humanitário, certo? Na hipótese do condenado ter idade superior a 70 anos, ou do condenado que possuir enfermidade que justifique a suspensão. Porque aí o limite temporal aumenta para 4 anos, certo? Agora, detalhe, o período de prova também aumenta, porque no sursi etário ou humanitário, o período de prova vai de 4 a 6 anos. No sursi simples, o período de prova ele vai simplesmente de 2 a 4 anos, certo? Mas também a pena máxima a ser combinada deverá ser de 2 anos, certo? O segundo requisito, e vocês lembram todos do artigo 44 do Código Penal, que trata da substituição das penas privativas de liberdade pelas penas restritivas de direitos. Aqui, a suspensão condicional da pena só é aplicável quando não for aplicável a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Um macete interessante que essa turma que ensina em cursinho gosta de passar para o pessoal. Eu achei bem interessante. Você lembre-se do artigo 33 do Código.
O artigo 33 é o que determina, entre outras coisas, o regime inicial de cumprimento de pena, se a pena será privativa de liberdade, restritiva de direitos ou pecuniária, certo? Aí você junta com o artigo 44. O artigo 44 é o que trata, pessoal, da possibilidade da substituição de uma eventual pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Aí você soma 33 com 44, dá quanto? 77. Interessante. Que é o artigo justamente que inicia o disciplinamento da suspensão condicional da pena. Certo? Ou seja, o segundo requisito objetivo vem a ser justamente não ser possível, nos termos do artigo 44, a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Já estamos certos aqui. Nós temos dois requisitos objetivos. O primeiro deles, a pena privativa de liberdade no SUSI simples, certo? Só pode ir, e aqui no SUSI especial também, só pode ir até 2 anos. A pena combinada em abstrato. Aliás, combinada em concreta, a pena concreta aplicada, né? No societário ou SUSI humanitário, ela pode ser até 4 anos. Lembrando que o período de prova no SUSI simples vai de 2 a 4 anos. No societário humanitário, vai de 4 a 6 anos. Certo? Esse é o primeiro requisito, é a questão da pena combinada ao autor da infração, ao sentenciado. Certo? Isso aqui, logicamente, nós estamos falando de uma situação em que já há dosimetria da pena, se tiver pluralidade de delitos, se tiver concurso de delitos, já foram aplicadas aquelas regras do concurso material, do concurso formal ou da continuidade delitiva, certo? Aqui nós já temos o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nós já temos uma situação que autoriza o Estado a aplicação da reprimenda, a execução da pena, certo? E, em razão desses dispositivos preconizados pela nossa norma penal, entre os artigos 77 e 82, nós temos a suspensão do cumprimento da reprimenda, certo? Desde que preenchidos certas condições que são impostas pelo juiz. Aí nós temos segunda condição objetiva, segundo requisito objetivo, melhor dizendo. É preciso que não seja possível a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, certo? Mas nós temos também, pessoal, os chamados requisitos subjetivos, autorizadores à concessão da suspensão condicional da pena. E esses requisitos subjetivos, eles estão inseridos nos incisos 1º e 2º do artigo 77 do nosso Código Penal. Quais são eles? Primeiro, cabe suspensão condicional da pena para condenado reincidente? Cabe, se ele for reincidente em crime doloso, ou em crime culposo. O inciso 1º do artigo 77 fala que o condenado não poderá ser reincidente em crime doloso. O que, evidentemente, não se aplica se ele tiver uma condenação por um crime culposo e for condenado por um crime doloso, desde que os requisitos objetivos estejam preenchidos, deverá haver a suspensão condicional da pena. Se ele for condenado por uma contravenção e, posteriormente, por um crime doloso, será permitida a suspensão. Se ele for condenado por um crime doloso e depois por uma contravenção ou por um crime culposo, haverá suspensão. Agora, se ele for condenado por um crime doloso e novamente por um crime doloso, ele será reincidente em crime doloso e ele não será beneficiário da suspensão condicional da pena. Ele deverá, evidentemente, cumprir a reprimenda. Certo? Muito bem. Existe o segundo requisito subjetivo, certo? Que diz que a culpabilidade, olha, presta atenção, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos, motivação e circunstâncias que autorizam a concessão do benefício. Isto é, verifica-se a ausência da periculosidade do condenado. Por quê? Vamos lá. Aqui nós temos
uma situação que autoriza, preste atenção, lembre-se, isso aqui não é parte das circunstâncias judiciais do artigo 59. Uma grande diferença entre o SUSI simples e o SUSI especial, que é menos rigoroso, é porque o SUSI especial ele exige a presença de todas as circunstâncias benéficas do artigo 59, certo? No SUSI simples, o legislador falou só da culpabilidade, dos antecedentes, conduta social e personalidade do agente, bem como... não tem as consequências e também não tem o comportamento da vítima, certo? Estão ausentes desse rol que autoriza, de forma subjetiva, a concessão do benefício, certo? No tocante ao SUSI especial, não, gente. No tocante ao SUSI especial, é necessário que estejam presentes todos os requisitos, entendeu? Todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao apenado, né? Pessoal, pode-se revogar o SUSI, é possível a suspensão, é possível haver a suspensão da suspensão condicional da pena, a revogação da concessão desse benefício, mas é claro que sim. Se o agente não tiver cumprido as condições que restarem estabelecidas quando da concessão do benefício, certo? Ele deverá cumprir integralmente a reprimenda. A sanção penal deverá ser cumprida in totum, certo? A nossa legislação penal e a doutrina pátria que se debruça sobre o tema fala na presença de causas obrigatórias e causas facultativas para a revogação do SUSI. Vamos lá. As causas de revogação obrigatória, quais são elas? A gente vai lá para o artigo 81, os seus incisos 1º, 2º e 3º, e verifica que são as seguintes as causas de revogação obrigatória. O que significa a revogação obrigatória? Acontecendo a presença dessas causas, o juiz deverá revogar o benefício e o sentenciado deverá cumprir integralmente a pena, certo? Vamos lá. Quando ocorre condenação do beneficiário por crime doloso em sentença irrecorrível. A gente já viu, pessoal, que reincidente em crime que não seja crime doloso, que haja um crime doloso e um crime culposo, por exemplo, um crime doloso, uma contravenção, ele faz jus ao benefício. Ou seja, se o sujeito estiver no período de prova e sobrevier uma condenação, ainda que transitada em julgado, por um crime culposo, não haverá revogação do benefício, pelo menos a princípio, calma, certo? Mas se houver por crime doloso, a revogação será obrigatória. Segunda causa de revogação obrigatória da suspensão condicional da pena. Quando o agente que tiver sido beneficiado por esse permissivo legal, ele, sendo solvente, não paga, frustra a execução da pena de multa. Ou, de forma injustificada, não reparar o dano. Nós vamos ver, pessoal, que como efeitos extrapenais da condenação vai ser o primeiro assunto para a prova da terceira unidade, nós temos como causa extrapenal, como efeito extrapenal, melhor dizendo, da condenação, a obrigação de reparar o dano. Se o agente, sendo solvente, o que é solvente, gente? Vamos lá para o direito civil, é aquele que pode solver o direito civil e o direito processual civil. O solvente é aquele que tem condições de pagar a pena de multa e não paga. Tem condições financeiras de reparar o dano provocado pela sua conduta ilícita e não faz, certo? De forma injustificada, de forma desmotivada. Isso também é uma causa de revogação obrigatória do benefício legal da suspensão condicional da pena, certo? A terceira situação é quando o beneficiário do SUSI, quando o apenado que tiver concedido em seu favor a suspensão condicional da pena, ele descumpra a condição a qual se refere o parágrafo 1º do artigo 78 do Código Penal, que nada mais é do que a questão da prestação de serviços à comunidade ou a submissão de final de semana, que é, gente, vamos lembrar aqui, imposta somente no SUSI simples, certo?
ao largo dessas causas obrigatórias de revogação do benefício da SUSI, do benefício da suspensão condicional da pena, nós temos algumas causas que se encontram referenciadas lá no parágrafo 1º do artigo 81 do nosso Código Penal, que tratam, vejam só, as senhoras e os senhores, de causas que facultativamente fazem com que se revogue o benefício, certo? Fala, nos seguintes termos, o parágrafo 1º do artigo 81. A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo, lembre-se do que eu disse agora há pouco, ou por contravenção à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Evidentemente que essas causas previstas no parágrafo 1º do artigo 81 não induzem a obrigatória revogação da SUSI por parte do juiz, certo? O juiz deve, portanto, investigar, valorar, atribuir se vale a pena, certo, ocorrer a revogação da suspensão, ou se deve, por exemplo, prorrogar o período de prova, que era de 2 anos, aumentar para 3 ou para 4, certo? Se porventura verificou-se a presença de alguma dessas condições que importam alguma dessas situações que importam na revogação em caráter facultativo, certo? Em caráter não obrigatório da concessão do benefício da suspensão condicional da pena, pessoal. Evidentemente que essa decisão ela tem que ser fundamentada, né? O juiz não pode simplesmente revogar a concessão do benefício em detrimento do beneficiário da suspensão condicional da pena, sem, de forma fundamentada, explicar por quê, justificando a revogação do benefício, certo? Existe a possibilidade, gente, de prorrogação do período concernente ao prazo da suspensão, certo? Isso ocorre quando, porventura, 5 minutos, vou só concluir para fazer a chamada. Isso ocorre quando vou logo abrir o cigarro. Isso ocorre, gente, quando o apenado estiver sendo processado criminalmente por outro delito ou contravenção, porque aí o juiz, gente, ele irá suspender, ele irá dilatar o prazo, prorrogando até o cumprimento efetivo, a extinção efetiva do outro processo, certo? Agora, essa expressão processo é interessante que ela induz ao raciocínio de que não basta a prática de uma infração penal, certo? Ou um inquérito processual, inquérito policial. É necessário que haja a abertura de uma nova ação penal, evidentemente com o oferecimento da denúncia, de uma nova denúncia, e com o oferecimento da resposta escrita à acusação, para que haja a prorrogação do prazo do SUSI. É necessário que haja, evidentemente, um novo processo, em sentido estrito, né? Essa prorrogação, ela não depende de fundamentação do juiz, ela é automática, certo? E para concluirmos a nossa aula de hoje, é interessante que a jurisprudência afirmou posicionamento no sentido de que, mas esse posicionamento ele não é unânime, mas é majoritário, de que a prática de crime hediondo, ou crime equiparado a hediondo, como por exemplo o tráfico de entorpecentes, que não é o caso, porque a pena evidentemente é maior, a pena mínima combinada por tráfico de drogas é de 5 anos, né? Segundo os termos do artigo 33 da Lei 11.343, a nossa lei de tóxicos brasileira, certo? Mas a eventual prática de crime hediondo, ela não necessariamente obsta à concessão do benefício da suspensão condicional da pena, desde que sejam preenchidos os requisitos legais para a sua concessão. Eu vou fazer aqui a nossa chamada e hoje, lembrando que quem faltou a primeira aula não vai sair totalmente prejudicado. Não olhem a senha. Sim. Eu vou
pegar aqui a lista de frequência, certo? Desse dia 11 de novembro de 2019. E vou... A propósito, eu gostaria de agradecer aos alunos e alunas que votaram em mim para vice-chefe de departamento. Muito obrigado àqueles que, nessa sala, contribuíram com a nossa eleição. Ainda que em chapa única, é importante a representatividade por parte dos alunos, professores e funcionários. Eu vou... Vocês já tinham visto isso? Não, né? Já? Algum professor já fez a chamada ao vivo? Interessante. Vamos lá. Lembrando que hoje tem aula extra, e lembrando que a aula extra, apesar do comparecimento ser facultativo, é muito importante a presença de todos, certo? E lembrando que as aulas extras, gente, todo mundo ganha presença, porque o comparecimento, independentemente delas serem de reposição ou de serem adicionais, certo? Todo mundo é beneficiado com a presença. Alan Garcia está presente, né? Muito bem. Alex está presente também. Álvaro Getúlio também está presente, também assinou. Arthur Kevin, valeu Kevin. Conhece aquele filme? Vamos falar sobre o Kevin. É um filme de suspense. Mas o Kevin em questão não é uma pessoa legal como você não, Kevin. O Kevin, vamos falar sobre o Kevin. É um filme de suspense. O Kevin é digamos, um menino muito peralta. Beatriz. Olá, Beatriz. Camila Queiroz. Camila não está presente. Carla Daiane está presente e assinou a lista. Clara Liz não está presente. Dara assinou e está presente. Muito bem, Darinha. Fernando Robson. Fernando, uma frequência, Fernando. Não assinou a lista, mas está presente. Com relação à primeira, quem não assina, olha, eu fiz um compromisso aqui com a turma. A gente começa a aula às 5 horas, passa a lista de frequência, dando um prazo de 15 minutos. Dê um jeito de chegar às 5 horas. Né? Fiamma, a Fiamma trancou. Deixa eu ver aqui. Francielma, precisa, infelizmente precisa. Francisco Jonathan. Tudo bem. Francisco Jonathan. Peraí, Francisco Jonathan. Francisco Magno também está presente. Certo? E também assinou, né? Vamos lá. Gabriel Felipe. Glaze assinou também. Iago. Igor. Isabel de Brito Rosa. Ítalo, uma falta só, viu, Ítalo? Vamos lá. Deixa eu ver. Jorge Eduardo. José Esley, só uma falta, viu? Júlio César está presente, também assinou, né? Leonardo Vieira. Valeu, Leonardo. Leonardo é o rapaz da letra bonita. Brincando, viu, Leonardo? A letra é um retrato da nossa personalidade. A gente deve escrever do jeito que a gente quiser, viu? A gente deve escrever do jeito que a gente quiser, desde que Vamos lá. Lucas Brenner,
Lucas Brenner, pessoal. Maria Clara. Sim, Maria Clara assinou. Marina Lina. Certo. Messia está em estudos domiciliares, né? Na Edson. Senhor. Natália Vivian. Beleza, Natália. Paulo Márcio está em estudos domiciliares. Não, é Pablo Marciano. Pablo Marciano está presente? Ah, não. Paulo Márcio, estudos domiciliares. Poliana Tessia. Poliana Tessia não está presente, não assinou. Rafael. Massa, Rafael. Rodrigo Lucas. Beleza, Rodrigo. Salma. Pode. Salma Jason. Não falta. Beleza. Sonália. Cadê Sonália? Não veio, né? Thales Linhares. Certo. Uma falta, Thales só. Tânia Maria Dantas. Também uma frequência. Vanessa Gomes está presente? Sim, Vanessa de São João. Vanessa Trindade não está presente. Vinícius de Oliveira Araújo. Uma frequência, Vinícius. Rapaz, porque é tanto Vinícius, desculpe, viu? É porque Vinícius demais. Vinícius, que por sinal é um nome que eu adoro, porque é o nome do meu filho mais velho e o nome do meu poeta predileto. Certo. Vinícius Martins de Souza. Todos os três Vinícius assinaram. Então, todos os três. Vinícius Martins de Souza. Quem é Vinícius Martins de Souza? Sim. Vinícius Pereira. Wallace Allen. Wallace Allen. Tá, não? Vanessa Murielli. Uma frequência, Vanessa. Yuri Mendes. Yuri faltou hoje, né? Pessoal, uma boa noite a todos e a todas. Fiquem com Deus. E até o segundo horário da noite, que na sala A1 nós iremos fazer uma aula extra, viu? De reposição, de 8h45, após o intervalo, né? No segundo horário. TCC, e nasce de 8h30. 8h30. Não, mas dá certo. Dá se pegar o final, dá certo. Viu? Valeu. Pessoal, pois uma boa noite a vocês, que Deus os abençoe e até mais tarde.